Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos do dia de hoje, convidando a vereadora Verônica para fazer a leitura do texto bíblico. Evangelho, Lucas 8, 19 e 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pereiras, do segundo ano dessa sessão legislativa, do segundo ano de legislatura, convidando o vereador Ângelo para proceder à leitura do preâmbulo do regimento interno. Preâmbulo. A cada reunião desta casa, nós homens que a compõem, revigora a democracia e renasce a esperança. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo. Este mandato que nos foi outorgado não foi para ser exercido de outra forma, senão condignamente e com honradez, comprometido com o princípio básico de que não podemos negar a vontade coletiva. O nosso zelo para a manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade desta Câmara de Vereadores, o nosso respeito pelo próprio mandato e pela ética será o zelo, o enaltecimento e o respeito a cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui neste momento. A cada reunião desta casa, a cada reunião nossa, nós homens que a compõem, aviva-se a esperança dos nossos governados. Abaixo de Deus, que é o maior governo, e abaixo de sua sagrada palavra, estamos nós, governante. Está a nossa palavra e o nosso procedimento. É imensa a nossa responsabilidade pelo destino das nossas crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, responsabilidade pela erradicação da pobreza e pela redução das desigualdades sociais. Das nossas palavras, dos nossos atos e procedimentos, depende o pão de mesa, o agasalho que envolve e a educação que cresce e a saúde que dá vida. Do nosso ato incerto e impensado, nascerá o descrédito. Do nosso ato refletido, resultará o insucesso de um povo. Que Deus nos ajude e zele pelos nossos atos. Obrigado, vereador. Expediente do dia, projeto de lei do Executivo 53 de 2022. Projeto de Lei 53, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal de Pereiras, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por lei. Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município de Pereiras de 2023 as diretrizes gerais pautadas nos princípios estabelecidos no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e na Lei Orgânica do Município, compreendendo: primeiro, metas e prioridades da administração pública municipal; segundo, metas fiscais e riscos fiscais; terceiro, elaboração e execução do orçamento municipal; quarto, orientações relativas às despesas com pessoal e encargos; quinto, propostas de alteração na legislação tributária do município; sexto, reserva de contingência; sétimo, limitação de empenhos; oitavo,
condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. 9º, disposições gerais e finais. Capítulo 2º, das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. As metas e prioridades da administração pública para o exercício de 2023, respeitadas as disposições constitucionais e legais, em consonância com o PPA de 2022 a 2025, que são aquelas especificadas no anexo de metas e prioridades, integrantes desta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2023 e na sua execução. Parágrafo único. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2023 são as estabelecidas no anexos de metas fiscais integrantes desta lei, desdobradas em: demonstrativo de riscos fiscais, demonstrativo 1, metas anuais, demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido, demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, demonstrativo 6º, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, demonstrativo 7º, estimativa e compensação de renúncia de receita, e demonstrativo 8º, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 4º. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais, integrantes desta lei, detalhado no demonstrativo de riscos fiscais e providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venham a se concretizar. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não seja totalmente sob controle do município. Artigo 4º. Da elaboração e execução do orçamento municipal. Artigo 5º. Capítulo 4º, desculpa. Artigo 5º. A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização, à participação comunitária e conterá reserva de contingência. Parágrafo 1º. A proposta orçamentária incluirá o orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo municipal, seus fundos e entidades da administração direta e indireta. Parágrafo 2º. A proposta orçamentária conterá o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social quando couber. Artigo 6º. A proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, observando-se os seguintes objetivos. Primeiro, combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. Segundo, dar apoio aos estudantes carentes de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior. Terceiro, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. Quarto, a reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação. Quinto, assistência à criança e ao adolescente. Sexto, melhoria da infraestrutura urbana. Sétimo, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde. E oitavo, austeridade na gestão dos recursos públicos.
Artigo 7º. A proposta orçamentária para o ano de 2023 conterá as metas e prioridades a serem estabelecidas na relação de programas que integrará a Lei do Plano Plurianual e ainda as seguintes disposições. Primeira, as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado na receita para o ano em curso. Segundo, na estimativa da receita, considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária. Terceiro, as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes até julho de 2022, observando a tendência de inflação a ser projetada no PPA, tendência do crescimento econômico e histórico do município. Quarto, as despesas serão fixadas, no mínimo, por elementos, obedecendo às codificações da Portaria Interministerial número 163/2001 e o artigo 15º da Lei número 4.320 de 1964. Quinto, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Artigo 8º. O orçamento geral abrangerá os poderes executivo e legislativo e as entidades das administrações diretas e indiretas, quando couber, e será elaborado em conformidade com a portaria número 42 do Ministério do Orçamento e Gestão e demais portarias editadas pelo Governo Federal e ainda em conformidade com o artigo 15º da Lei Federal número 4.320/1964. Artigo 9º. A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta orçamentária ao Poder Executivo até 30 dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária ao Legislativo. Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal, até 15 dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária, os estudos e estimativas prévias das receitas para o exercício de 2023, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo. Artigo 10º. Na elaboração da proposta orçamentária, será atendido preferencialmente aos projetos e atividades constantes das metas e prioridades, juntamente com o plano plurianual relativo ao período de 2022 a 2025, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo, sempre através de novas autorizações legislativas. Artigo 11º. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo compor-se-á de: primeiro, mensagem; segundo, projeto de lei orçamentária; terceiro, tabelas explicativas da receita e despesas dos 3 últimos exercícios. Artigo 12º. Integração à lei orçamentária anual. Primeiro, sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo. Segundo, tabela explicativa da evolução da receita. Terceiro, tabela explicativa da evolução da despesa. Quarto, anexo 1º, demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas. Quinto, anexo 2º, receita segundo as categorias econômicas. Sexto, anexo 2º, despesa segundo as categorias econômicas. Sétimo, anexo 2º, demonstrativo da despesa por unidades orçamentárias segundo as categorias econômicas. Oitavo, anexo 6º, programa de trabalho. Nono, anexo 7º, programa de trabalho do governo, demonstrativo de funções, subfunções e programas por projetos, atividades e operações especiais. 10º, anexo 8º, demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo com os recursos. 11º, anexo 9º, demonstrativo da despesa por órgãos e funções. Artigo 13º. O Poder Executivo
enviará no prazo consignado na Lei Orgânica Municipal até 15 de outubro de 2022 o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal. Artigo 14º. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3º, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 no valor previsto no projeto de LOA de 2023 do total de cada dotação. Parágrafo único. Poderão ser executadas as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. Artigo 15º. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado, na execução das despesas, o detalhamento até nível de elemento, sendo optativo os seus desdobramentos. Artigo 16º. Até 30 dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo editará ato estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas e despesas, conforme as respectivas previsões, serão programadas em metas de arrecadação e de desembolso mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução. Artigo 5º. Das orientações relativas às despesas com o pessoal e encargos. Artigo 17º. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira de cargos e salários, incluindo, primeiro, a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores. A criação, segundo, a criação, aumento e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a criação de alteração de estrutura de carreira. Terceiro, o provimento de cargos ou empregos e contratações de emergências estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente. Parágrafo 1º. As alterações previstas neste artigo somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, e estiverem atendidos aos requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar de número 101/2000. Parágrafo 2º. Ficam o Executivo e o Legislativo ainda autorizados a promoverem as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal. Artigo 18º. O total da despesa com o pessoal dos poderes executivo e legislativo no mês, somada com os 11 meses imediatamente anteriores, verificada ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% da receita corrente líquida apurada no mesmo período. Parágrafo 1º. O limite de que trata este artigo está assim dividido. Primeiro, 6% para o Poder Legislativo. Segundo, 54% para o Poder Executivo. Parágrafo 2º. A lei que cria cargos, empregos ou funções ou ainda conceder qualquer vantagem ou aumento remuneratório, bem como a admissão ou contratação de pessoal, deverá, obrigatoriamente, apresentar anexos de impacto orçamentário e financeiro, conforme artigo 16 e 17 da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 3º. O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, caso estas ultrapassarem os limites estabelecidos na Lei Complementar número 101/2000. Primeiro, redução de vantagens concedidas a servidores. Segundo, redução ou eliminação das despesas com hora extras. Terceiro, exoneração de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissão. Quarto,
demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 19º. No exercício de 2023, a realização do serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% dos limites referidos nos incisos 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo anterior, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público, que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovado. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do prefeito municipal. Capítulo 6º. Das propostas de alteração na legislação tributária do município. Artigo 20º. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: primeiro, atualização da planta genérica de valores, ajustando-as aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. Segundo, revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, inclusive com relação à progressividade do IPTU ou instituir taxas e contribuições criadas por legislação federal. Terceiro, revisão das isenções dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal. Quarto, revisão das taxas objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. Quinto, revisão da legislação sobre o uso do solo com redefinição dos limites da zona urbana municipal. Sexto, revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. Sétimo, revisão da legislação aplicável ao imposto sobre tramitação, intervivos e de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis. Oitavo, instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Nono, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Décimo, incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e ou juros de mora. Artigo 21º. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário, com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classe menos favorecidas, que importem em renúncia de receita, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, devendo estes benefícios serem considerados nos cálculos do orçamento da Receita, bem como serem objeto de estudo do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes. Parágrafo único. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa e cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Artigo 22º. Os atos de concessão ou ampliação de incentivo ao benefício tributário que importe em renúncia de receita obedecerão às disposições do artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como o desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária. Artigo 7º, da reserva de contingência. Artigo 23º. A Lei Orçamentária Anual conterá dotação para reserva de contingência de até 1,5% da receita
1,5 da receita corrente líquida fixada para o exercício de 2023, a serem utilizadas para abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos. Parágrafo único. Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2023, para fins de que trata o caput deste artigo, poderá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Artigo 24º. Além da reserva de contingência prevista no artigo 23, o projeto de lei orçamentária anual, PLOA, de LOA, conterá reserva de contingência através da qual os vereadores apresentarão as emendas impositivas de que trata o parágrafo 9º, artigo 166 da Constituição. Capítulo 8º, da limitação de empenhos. Artigo 25º. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e do artigo 31, parágrafo 1º, inciso 2º, todos da Lei Complementar número 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais. Parágrafo 1º. Excluem do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida, bem como buscar-se a preservar as despesas abaixo e hierarquizadas. Primeiro, com alimentação escolar. Segundo, com atenção à saúde da população. Terceiro, com pessoal e encargos sociais. Quarto, com a preservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto do artigo 45 da Lei Complementar número 101/2000. Quinto, com sentenças judiciais. Sexto, com projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias. Parágrafo 2º. Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o correspondente montante que caberá tornar indisponível para o empenho e movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo e da justificativa do ato. Parágrafo 3º. O Poder Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que, calculados na forma do caput deste artigo, caberá ao respectivo órgão a limitação de empenho e movimentação financeira. Capítulo 9º. Das condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Artigo 26º. A transferência de recursos às pessoas jurídicas de direito privado, a título de parcerias voluntárias em regime de mútua cooperação, que desenvolvam atividades ou projetos para a consecução de finalidades de interesse público, deverá observar as disposições das instruções no 01 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e suas alterações à legislação própria, especialmente. Primeiro, contratos de gestão, Lei Federal número 9.637, de 15 de maio de 1998, e Lei Complementar número 101, de 19 de março de 2015, e a legislação municipal que regulamenta a legislação federal. Segundo, termos de parceria, Lei Federal número 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto Federal número 3.100, de 30 de junho de 1999, alterado pelo Decreto Federal número 7.568, de 16 de setembro de 2011. Terceiro, termos de colaboração e fomento da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal número 13.204, de 14 de dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto Federal número 8.726, de 27 de abril de 2016, no que couber. Quarto, termo de compromisso cultural,
Política Nacional da Cultura Viva, nos termos da Lei Federal número 13.018, de 22 de julho de 2014. Quinto, transferências referidas no artigo 2º da Lei Federal número 10.845, de 5 de março de 2004, e nos artigos 5º e 33A da Lei Federal número 11.947, de 16 de junho de 2009. Sexto, convênios e outros ajustes congêneres, Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021. Artigo 27º. Sem prejuízo das disposições contidas no artigo 26 desta lei, a celebração de ajustes para a destinação de recursos às organizações da sociedade civil dependerá de primeiro, plano ou programa de trabalho devidamente aprovado pela área técnica responsável pela respectiva política pública. Segundo, da formalização de parcerias de acordo com o marco regulatório do terceiro setor. Terceiro, previsão orçamentária em classificação adequada à finalidade do repasse, nos termos da Lei Federal número 4.320, de 1964. Quarto, lei autorizativa a depender do caso. Quinto, observância das regras específicas quando efetuada com recursos de fundos especiais, além das regras gerais. Sexto, a identificação do beneficiário e do valor a ser transferido no respectivo instrumento jurídico adequado. Sétimo, execução da modalidade de aplicação 50, transferências à entidade privada sem fins lucrativos, podendo ser classificado da seguinte forma: termo de colaboração, termo de fomento, termo de convênio, termo de parceria e contrato de gestão. Oitavo, autorização do chefe do Poder Executivo. Nono, dentre outros documentos previstos na legislação para formalização da parceria, a depender do ajuste. Artigo 28º. Os empenhos da despesa referentes à transferência de que trata o artigo 26 desta lei serão feitos obrigatoriamente em nome da organização privada. Desligado. Artigo... Agora que todo mundo estava desligado. Não? Ah, então. Artigo 29º. A administração pública e as entidades do terceiro setor deverão manter em seu sítio oficial a relação das parcerias celebradas juntamente com os instrumentos jurídicos, plano de trabalho, a documentos exigidos pela legislação vigente e comunicados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Capítulo 10º. Das disposições gerais e finais. Artigo 30º. Para assegurar a transparência da gestão fiscal e participação popular determinadas no artigo 48, parágrafo único 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, caso haja novos períodos de isolamento social decorrentes da necessidade de contenção da disseminação de doenças, serão virtuais as audiências públicas. Artigo 31º. As transferências financeiras a outras entidades da administração pública municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização. Parágrafo único. Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários. Artigo 32º. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a: primeiro, abrir créditos adicionais suplementares por meio de decretos do Executivo até o limite de 10% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. Segundo, realizar a abertura de créditos adicionais suplementares por conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64. Terceiro, transpor, remanejar
ou transferir total ou parcialmente recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal até o limite de 10%. Quarto, realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. Quinto, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Sexto, contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso 1º poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, dentro da estrutura orçamentária. Parágrafo 2º. Entende-se como categoria de programação de que trata o inciso 3º deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertencem ao mesmo órgão e unidade orçamentária. Artigo 33º. Na aprovação das emendas individuais impositivas ao orçamento, a Câmara de Vereadores atenderá ao que segue. Primeiro, compatibilidade com os planos municipais, bem como os projetos enunciados no anexo de metas e prioridades desta lei. Segundo, o total não ultrapassará 1,2% da receita corrente líquida do previsto para o exercício. Terceiro, ao menos metade das emendas estará vinculada ao financiamento das ações e serviços de saúde. Quarto, no autógrafo da lei orçamentária, a Câmara Municipal demonstrará em anexo próprio as emendas individuais, impositivas e a respectiva fonte de custeio. Quinto, a Prefeitura, em hipótese alguma, cancelará restos a pagar alusivos às emendas individuais impositivas. Artigo 34º. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo apresentará de forma motivada as emendas impositivas sem viabilidade técnica, devendo a mesa da Câmara, até 30 dias após o prazo, substituí-las por outras, de valor igual ou inferior àquelas tidas inviáveis. Artigo 35º. Na ocorrência de não atendimento da meta de resultado fiscal, considerado no parágrafo 18 do artigo 166 da Constituição, as emendas individuais impositivas sofrerão corte na mesma proporção que o realizado nos demais gastos orçamentários. Artigo 36º. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Artigo 37º. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade na alocação de recursos orçamentários em relação a projetos novos, salvo os projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. Parágrafo único. A inclusão de novos projetos no orçamento somente será possível se estiver previsto no PPA e LDO e após adequadamente atendidos os em andamento, observado o disposto no caput deste artigo. Artigo 38º. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: primeiro, estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Segundo, publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas, e se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações da Prefeitura. Terceiro, a cada 4 meses, o Poder Executivo emitirá o relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais e garantindo a publicidade dos atos em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Quarto, quadrimestralmente será feita audiência pública para divulgação dos gastos com saúde pública e apresentados ao Conselho Municipal de Saúde. Quinto, o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês sob a forma de duodécimos. Sexto, os planos LDO, orçamentos, prestação de contas e parecer do Tribunal de Contas do Estado serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficarão à disposição da comunidade. Artigo 39º.
O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistemas de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo. Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados. Artigo 40º. Para efeito de inclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante aquela ação cujo montante não ultrapasse para bens e serviços os limites dos incisos 1º e 2º do artigo 75 da Lei nº 4.136, de 2021. 133, desculpa. Artigo 41º. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada. Obedecendo-se a disposições contidas na Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000, e Emenda Constitucional número 58, de 23 de setembro de 2009. Artigo 42º. O custeio pelo Poder Executivo Municipal de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União somente poderá ser realizado: primeiro, caso se refira às ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no artigo 23 da Constituição Federal. Segundo, se houver expressa autorização em lei específica detalhando o seu objeto. Terceiro, caso seja objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Quarto, se houver previsão na lei orçamentária. Artigo 43º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual por intermédio de seus órgãos da administração direta ou indireta para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 44º. A dívida mobiliária refinanciada, se houver, será devidamente atualizada pelo IGPM/FGV/SP, Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, até a data de sua efetiva liquidação. Artigo 45º. Caso os valores previstos nos anexos de metas fiscais se apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a autorizada. Artigo 46º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pereiras, 14 de setembro de 2022, Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei apresenta as diretrizes para a elaboração e execução do Orçamento Programa do Município LOA para o exercício financeiro de 2023, composto dos seguintes capítulos. Capítulo 1º, disposições preliminares. Capítulo 2º, das metas e prioridades da administração pública municipal. Capítulo 3º, das metas fiscais e riscos fiscais. Capítulo 4º, da elaboração e execução do orçamento municipal. Capítulo 5º, das orientações relativas às despesas com pessoal e encargos. Capítulo 6º, das propostas de alteração na legislação tributária do município. Capítulo 7º, da reserva de contingência. Capítulo 8º, da limitação de empenhos. Capítulo 9º, das condições e exigências para transferências de recursos e entidades públicas e privadas. Capítulo 10º, das disposições gerais e finais. Acompanham ainda o referido projeto de lei. Anexo 1º, planejamento orçamentário, fontes de financiamento dos programas governamentais. Anexo 5º, descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício. Anexo 6º, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Os anexos de metas fiscais compostos de
Metas anuais, avaliação do cumprimento de metas das metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, receitas e despesas previdenciárias do RP-PS, estimativas e compensação da renúncia de receita, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, demonstrativo de riscos fiscais e providências. Prefeitura Municipal de Pereiras, em 14 de setembro de 2022. Miguel Tomazella, prefeito municipal, e se encontra em anexo à estimativa das receitas orçamentárias. Não. Não. Tava baixo só. Tava baixo só. Projeto de lei 56 de 2022. Obrigada. 56, projeto 56 de 2022. Projeto de lei 56 de 2022, de 20 de setembro de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento e programa do município. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em especial aos dispositivos do inciso 1º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo fica expressamente autorizado, nos termos da legislação em vigor, a abrir no... a abrir no orçamento do programa do município de Pereiras um crédito adicional na importância de R$ 1.175.000, destinado a suplementar as programações orçamentárias abaixo. Primeiro, unidade orçamentária, administração e finanças. Função programática, que é manutenção da administração e finanças. Categoria econômica, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil. Número reduzido 6, fonte de recursos 1, tesouro, no valor de R$ 250.000. Função programática, recolhimento de encargos sociais. Categoria econômica, obrigações patronais. Número reduzido 26, fonte de recursos 1, tesouro, no valor de R$ 80.000. Função programática, amortização da dívida pública interna. Categoria econômica, outros encargos sobre a dívida por contratos. Número reduzido 30, fonte de recursos 1, tesouro, no valor de R$ 40.000. Função programática, contribuição ao PASEP. Categoria econômica, obrigações tributárias e contributivas. Número reduzido 32, fonte de recursos 1, tesouro, no valor de R$ 80.000. Segunda unidade orçamentária, Secretaria de Educação, 25%. Função programática, manutenção do ensino fundamental. Categoria econômica, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil. Número reduzido 34, fonte de recursos 1, tesouro, no valor de R$ 230.000. Categoria econômica, obrigações patronais. Fonte de recursos 1, tesouro, número reduzido 35, no valor de R$ 80.000. Função programática, transporte de alunos do ensino fundamental. Categoria econômica, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil. Número reduzido, 47, fonte de recursos 1, tesouro, no valor de R$ 40.000. Categoria econômica, obrigações patronais, fonte de recursos tesouro. Número reduzido, 48, valor de R$ 45.000. Terceira unidade orçamentária, Secretaria de Esportes. Função programática, manutenção das atividades do esporte. Categoria econômica, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil. Número reduzido 120, fonte de recursos 1, tesouro, no valor de R$ 20.000.
4. Unidade orçamentária. Fundo Municipal de Saúde. Função programática. Manutenção do agente comunitário, a manutenção dos agentes comunitários de saúde. Categoria econômica. Vencimentos e vantagens fixas. Pessoa civil. Número reduzido 721. Fonte de recursos Tesouro no valor de R$130 mil. Quinta unidade orçamentária. Logradouros públicos e obras. Função programática, manutenção, logradouros públicos. Categoria econômica, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil. Número reduzido, 189. Fontes de recursos, Tesouro, no valor de R$180 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do presente crédito, de que trata o artigo 1º, correrão por conta do excesso de arrecadação, Tesouro, na importância de R$1.175.000, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 3º. Fica autorizado o Executivo ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei nos anexos do PPA, LDO e LOA em vigência, ficando desde já entendidos como adequados. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Pereiras, em 20 de setembro de 2022, Miguel Tomazella, prefeito municipal. Exposição de motivos. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminhamos para apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei para apreciação e aprovação dessa egrégia Casa de Leis. A presente propositura trata de abrir crédito adicional nos termos de que dispõe o artigo 41, item 2º da Lei Federal número 4.320/64, para suplementar as programações orçamentárias constantes no artigo 1º do presente projeto de lei, ou seja, as categorias econômicas de despesas com folha de pagamento do funcionalismo municipal, a amortização de dívida ao longo prazo e a contribuição ao PASEP. O presente crédito será coberto na sua totalidade com recursos provenientes do excesso de arrecadação a ocorrer no exercício nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, conforme demonstrado em anexo. Certos de contarmos com o apoio e colaboração dos senhores vereadores, no sentido da aprovação do respectivo projeto de lei, antecipadamente agradecemos e subscrevemos-nos. Atenciosamente, Miguel Tomazella, prefeito municipal. Demonstrativo de excesso de arrecadação se encontra em anexo. Veto total do projeto de lei legislativo 9/2022. Veto total ao projeto de lei número 9 de 2022. Colém da Câmara, nobres vereadores, Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, no uso das suas atribuições legais, decide vetar integralmente o projeto de lei de número 9 de 2022, de 9 de maio de 2022, de acordo com as razões a seguir delineadas. Justificativa de veto. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal da Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida no município de Pereiras e da outras providências. Ocorre que a referida lei, nos moldes que se encontra, é inconstitucional, uma vez que extrapola a competência dos poderes, adentrando na competência privativa do Executivo ao ferir o disposto no inciso 2º do artigo 41 da Lei Orgânica do município de Pereiras, quando em seu teor atribui obrigações à Secretaria Municipal. Artigo 41. Compete exclusivamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre: primeiro, criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração. Segundo, criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional.
Ademais, a matéria que trata o referido projeto de lei já está regulamentada pela Lei nº 13.819/19, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, implementada pela União em cooperação com os estados e municípios. Por todo o exposto, senhor presidente e senhores vereadores, é que apresentamos o veto total ao projeto de lei número 9 de 2022. Por ser ele inconstitucional, devolvendo a matéria ao necessário reexame dessa egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Miguel Tomazella, prefeito. Indicação 21/2022. Indicação número 21 de 2022, de 16 de setembro de 2022. O vereador que este subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Miguel Tomazella, determinar ao setor competente para que realize o reparo do concreto existente na frente das portas da cozinha piloto. Justificativa. Considerando que o referido local possui um concreto muito baixo e, em decorrência das chuvas, a água fica acumulada em frente às mencionadas portas, dificultando muito o trabalho das cozinheiras e funcionários no local. Assim, a manutenção predial é a atividade técnica que visa garantir o adequado desempenho das construções e, por consequência, a garantia da integridade física, da saúde e do bem-estar de seus usuários a um custo vantajoso quando comparado com uma reforma total. Por fim, este vereador foi procurado pelos funcionários do local para que pleiteasse junto ao Executivo Municipal tal melhoria. É a indicação, sala de sessões, plenário, vereador Custódio Tomazella, Adair Tristão, vereador. Ofício do Executivo Municipal 309/2022. Ofício 309 de 2022. Excelentíssimo senhor, referente à resposta da indicações número 14, 16 e 17 de 2022 do vereador João Vitor de Camargo. Vimos através deste, em resposta à indicação número 14 de 2022, referente à colocação de caçambas de entulhos nas vias públicas, informamos que a solicitação foi enviada para o setor jurídico para apreciação do pleito, uma vez que precisamos regulamentar essa iniciativa. Quanto à indicação número 16 de 2022, em relação à indicação de manutenção na iluminação do chafariz da praça, Dr. Paulo Fraletti, informamos que as trocas da iluminação já foram realizadas. Já em atenção à indicação número 17 de 2022, referente à construção de muro no terreno da torre de transmissão, informamos que a solicitação estará sendo enviada para o setor de obras e para o almoxarifado municipal para viabilizar esta indicação, porque se faz necessário e o pedido é oportuno. Ao ensejo, renovamos os votos de elevada estima e de distinta consideração. Atenciosamente, Miguel Tomazella, prefeito municipal. Ofício do Executivo Municipal 312/2022. Ofício 312 de 2022. Excelentíssimo senhor, referente à resposta da indicação número 18 de 2022 do vereador Ângelo Aparecido Batista. Vimos através deste, em resposta à indicação número 18 de 2022, referente à entrega das escrituras nos bairros São Benedito, Estação de Pereiras e Vila dos Sonhos, salientamos que é oportuno o pedido, uma vez que a escritura é de suma importância para todas as famílias. Estamos elaborando um cronograma de entrega para que seja feito o quanto antes e que possa contemplar os munícipes dos respectivos bairros. Com apoio e trabalho do Governo do Estado, junto ao Programa Cidade Legal e a Secretaria de Obras, conseguimos alcançar os objetivos, que é tão esperada a entrega desses títulos à nossa população. Ao ensejo, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Miguel Tomazella, prefeito municipal.
Convidamos todos os vereadores para a segunda audiência pública da saúde de prestação de contas a ser realizada dia 21/9/2022, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal. Está apresenta em plenário o balancete da Câmara Municipal de Pereiras referente ao mês de agosto de 2022, conforme determina o regimento interno dessa Casa de Leis. Está à disposição. O projeto de lei 53 de 2022 e o veto do Executivo ficam encaminhados para as comissões competentes. Quanto à relação do projeto, o 56, é a folha de pagamento. Eu não sei se todos concordam em ser votado hoje, se querem comissões. Esse projeto entrou para mim como se fosse para entrar para uma extraordinária. Como vai para as comissões, o pedido veio como extraordinária. Eu resolvi pôr ele pensando em votação hoje. Então, nós vamos passar para as comissões apresentando, eu vou fazer uma extraordinária para ser votado ele, tá? Qual que é esse prazo, presidente? Eu vai também analisar. Qual que é o prazo para a resposta desse aqui, ó, do projeto 56, né? Do 50. Não, o 56 ele foi encaminhado como extraordinária. Extraordinária. Então, como estão pedindo comissões, ele vai para as comissões, só que tem PASEP, tem PIS, tem que fazer tudo tem que ser pago antes. Isso aqui o dinheiro tem, seria só suplementação. Só suplementação. Então, como ele pediu como extraordinária, eu pus hoje em votação, pediram comissões, vai ser votado em comissões e vou fazer uma extraordinária antes do dia 1º. Tá bom? Presidente, podia dar uma palavra? Gente, vai ter uma comissão, vai fazer uma extraordinária aqui, um projeto importante. Falta de programação. Não, se alguém pedir comissão, tem que ir para a comissão. Agora, só que a gente, como veio como extraordinária para mim, eu pus na pauta normal, porque se fosse outra coisa, eu pus como é a folha de pagamento dos funcionários. Então, porque se não der tempo, os funcionários deixam de receber dia 1º. Não, eu simplesmente estou pondo. Está mexendo com a vida das pessoas, dos funcionários. Para as comissões, então a gente volta a votar aqui na marca mais extraordinária e não tem problema nenhum. O uso da palavra, o vereador Ângelo. Ângela. Senhor presidente, nobres colegas, munícipes presentes, até o final do ano, temos que votar a Lei Orçamentária de Diretrizes para o ano 2023. Já demos uma olhada ali, o orçamento passa para 36 milhões. Eu até ia pedir para o vereador Djalma lá e para todos aí da bancada não mandar para a comissão isso aqui, vereador, até porque não só por ser funcionalismo, pode-se achar que é até uma falta de planejamento, mas, pelo que dá para ver aqui, nós vamos ter mais um excesso de arrecadação de quase 2 milhões, a mais ainda, até o final do ano. Por quê? Nós temos a dotação, nós temos o dinheiro, nós não temos a dotação. Por isso que a gente precisa... Eu concordo até que seja uma falta de planejamento. Talvez não, porque ele tem que todo mês dividir por 12 e multiplicar pela quantidade que está. E quando se administra uma cidade, é a mesma coisa se administrar um comércio. Acredito eu que seja quase igual. Ele não conta com o que ele vai vender. Ele conta com a despesa dele. Mas o que ele vai vender, ele não conta.
Ele necessita que o pessoal gaste com ele para ele ter dotação orçamentária de dinheiro para cobrir. Certo? Ele tem sim uma certa reserva, certo? Que no decorrer do ano ele vai usando essa reserva. Tanto é que, o senhor for prefeito, presidente, o senhor sabe que janeiro, fevereiro, março, abril e maio se entra dinheiro. Certo? E depois você vai adequando o resto do ano para você não ter que chegar no final do ano e dar uma pedalada. O que vai acontecer? Nós vamos ter que voltar aqui de novo para votar. É nossa obrigação, infelizmente. Mas eu gostaria de pedir para o vereador, até porque não se sanará nenhuma dúvida de ninguém aqui. Certo? Não vai sanar, porque a exposição de motivo é clara. Houve um excesso de arrecadação, a comissão vai reunir, vai dar o parecer favorável e nós vamos voltar a votar de novo, entendeu? Acho que é um ato de até se pensar um pouco mais. Eu até concordo que seja encaminhado para a comissão, não tiro esse mérito da questão, mas esse projeto em si é muito delicado, entendeu? Muito delicado mesmo. Só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Neto Marques. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ouvintes da rádio, internautas, munícipes presentes. Passando aqui rápido só para falar um pouco do posto de atendimento do Poupa Tempo, né, João? A pessoa selecionada pela empresa que vai prestar o serviço no Poupa Tempo, no posto do Poupa Tempo, já começou a fazer o curso essa semana. O curso tem a duração aí de 15 dias. Prefeitura, acredito ainda que essa semana tem que passar para o pessoal do Poupa Tempo o local. Há dúvidas aí se na rodoviária atende, a sala que tem na rodoviária disponível, ou se vai colocar perto do Sebrae. Enfim, tem que passar o mais rápido possível, porque tem todo o cronograma, vamos dizer assim, de instalação do totem, né, João? Só para dizer que as pessoas estavam em dúvida se seria o Poupa Tempo realmente. Não, vai ser um posto de serviço através do totem. Apenas isso. E agradecer rapidamente o Marquinhos Dirceu por atender solicitações de moradores do bairro São Benedito, que estavam com praticamente uma rua inteira sem luz, e prontamente o Marquinhos e o Dirceu foram lá e resolveram o problema. A gente volta a orientar a população que venha na prefeitura. Eu não sei se esse atendimento é possível através do telefone, ou se tem que a pessoa vir presencialmente fazer a reclamação, fazer o preenchimento do papel, para solicitar a troca de lâmpadas e explicar direitinho o endereço do problema. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Simone. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, todos os munícipes presentes, aos meus colegas, presidente. Bom, sobre o projeto de lei 56, eu acho que é de extrema importância, né, porque outras pessoas vão depender, né, disso, né, os funcionários. Claro que eles não têm culpa de nada, falta talvez uma comunicação, o planejamento, né? Então, infelizmente, né? Mas vai para a comissão, vai ser analisado. Sei que pode ser que aconteça aí de alguém não receber o salário e não sei como que vai ficar, presidente. Os encargos têm que ser recolhido antes e tem que ter empenho. E quem que é o responsável? Por que não chega isso antes? Então, nós tivemos até esse projeto chegou com uma deixa agora, 3 horas da tarde aí. Veio como extraordinário, podia pôr para outro dia. Eu
na minha concepção, eu acho que eu tenho que pensar no funcionalismo e tenho que pensar, porque são famílias. Eu acho que depois nós vamos ver o que está acontecendo, mas a primeira coisa a gente tem que pensar. É preciso verificar isso aí, porque senão depois fica, né, fica chato até para a gente. Foi uma autonomia minha de colocar ele em votação sem ser na extraordinária. Por quê? Porque se nós temos uma sessão ordinária para a gente votar ele, porque eu marcava daqui 2 dias uma extraordinária. Então seria muito mais fácil ser votado hoje e a gente pôr na pauta e ser votado hoje. A finalidade não é a gente a questionar, sim. Nós temos direito de questionar porque está chegando agora. Sim. Só que o problema é que eu não sei e não é, mas não é a não sei o primeira tempo, vez, né? Já aconteceu isso outras vezes. Eu não sei o tempo hábil disso daí para a gente poder fazer a folha de pagamento no dia 1º. Nós não, né? Mas a prefeitura ter o tempo hábil de fazer o recolhimento de encargos, de tudo, entendeu? E, bom, para mim, na minha concepção, eu coloquei para votar porque eu acho que estou pensando em famílias e as pessoas que contam que vão receber dia 1º. Enfim. Desculpa de eu atrapalhar. Não, Sua fala. sem problema. Sobre o poupa-tempo, achei muito bom vir o poupa-tempo. Aí, eu gostaria de saber, não sei se o vereador pode falar para mim, quais serão ou vão postar, quais serão os atendimentos, e, no caso, essa pessoa que o senhor falou que já está em treinamento, como que foi feita essa seleção dessa pessoa? Mas a pessoa é do município. Porque as pessoas já vão querer saber quem que são, que tipo de serviço é prestado. É excelente, porque parece que Laranjal também vai ter. Deve ser coisas básicas, RG, essas coisas, né? Porque em Laranjal, se não me falha a memória, vai ter também um posto do poupa-tempo. Isso é uma facilidade para as pessoas, né? Visando não ter que ir até Tatuí ou o que seja. Então, é muito bom. Então, depois, o pessoal, o munícipe, fiquem atentos, que aí vai ser divulgado, tudo bonitinho, onde será, como que vai ser. Eu quero parabenizar a festa da Água Choca, do bairro Água Choca. Foi maravilhosa. Parabéns a todos os festeiros. Foi uma festa muito boa. E quero lembrar, até recebi foi uma crítica construtiva, não sei dizer. Teve um morador, aí entra a indicação que eu fiz das placas, indicativas da área rural. Teve um morador do bairro Jacaré, que ele ia para Água Choca e foi parar no Ribeirão da Várzea. Aí vocês imaginam como deve ter me xingado, né? Porque ele não sabia e não tinha ninguém para indicar, porque já era tarde. Aí ele falou, nossa, eu já estava indo embora, porque eu já desanimei. Ele falou, eu passei na congregação. Eu falei, viu, mas então você estava em outro bairro. Então, quando a gente fala de uma indicação, é para melhoria. Né? Tem que ter uma indicação, porque às vezes o munícipe não mora aqui há pouco tempo, ou é um visitante, e se perde, gente. Entre Água Choca, na Ribeirão da Várzea e quem vai para o Ribeirão das Conchas, é outro problema. As pessoas, em vez de ir para o Ribeirão da Várzea, vai para cá. Então, eu peço ao Executivo que atenda a indicação das placas indicativas, que isso é um benefício para a população, para Pereiras. Quero também parabenizar o Marquinhos, o Dirceu, aí, que fazem um trabalho maravilhoso. Né? Na verdade, eles se transformam em 30. E respondendo até o vereador Neto novamente falou sobre as lâmpadas, outro dia eu fui falar sobre a poda das árvores, que é um grande problema que as pessoas veem. E a Nadine, né, eu fui até ela e ela me disse que o correto é um morador, não sei dizer se é mesmo para a lâmpada, mas que o morador vá até a prefeitura, faça um requerimento, se o morador tiver fotos da árvore, ou coloque, anexe junto ao requerimento, para que o órgão competente vá e verifique se realmente é necessário essa poda. Pelo menos foi, né, a informação que ela me passou. Quero também parabenizar, encerrando, a semana que teve, né, sobre o suicídio. Infelizmente, foi vetado o projeto da vereadora, né?
E essa semana teve várias apresentações, e eu acho que é bem válido. E eu só fiz um adendo que eu gostaria de fazer aqui, que essas apresentações sejam feito ao vivo, né? Quando tiver uma palestra, que seja colocado lá para que as pessoas que não possam vir, que assistam em casa. Mas fora isso, quero parabenizar todos que estavam envolvidos, as crianças, as escolas. Então, por mais projetos assim, infelizmente o projeto foi vetado, o projeto da vereadora, mas essa semana, então, que continue, né? E quero deixar aqui meus parabéns, então, mais uma vez, para a Festa da Água Choca. Obrigada, presidente. Vereador Djalma. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, ao público aqui presente, a você que nos acompanha aí de casa. Gostaria de começar aqui desejando meus sentimentos a toda a família do vereador Adriano, lá de Conchas, que foi brutalmente assassinado na porta da sua casa. Não se sabe ainda se o crime é algo pessoal ou é algo político. Se for político, gente, realmente não é fácil bater de frente com o sistema. Gostaria de começar a falar aqui a respeito do projeto de lei 56, onde R$1.175.000 está em jogo. Segundo o prefeito, é para pagamento de funcionários. Não tem gestão na prefeitura? Não tem planejamento? Se o prefeito sabia, porque sabia, que não ia ter dinheiro para pagar o funcionalismo público, por que que mandou o projeto de última hora aqui na Câmara? É só ficar mais tempo dentro da prefeitura. E não estar aí 2 horas da tarde, na beira da pista, aí cortando capim para levar para cavalo, para boi. E aí chega aqui na Câmara Municipal, a gente dá de frente com um projeto desse aqui, com certeza tem que ir para as comissões. É para o funcionalismo público? Tudo bem, mas alguém tem que explicar isso aqui. Não adianta o vereador subir aqui e querer dar a justificativa dele, que para mim não vai colar, tá? Mas deixa, espero que você esteja aqui na casa para você explicar isso aqui. Entendeu? Porque se o funcionalismo público for prejudicado, não adianta jogar nas minhas costas, não. Se não tem gestão, se não tem responsabilidade com as pessoas, o que estão fazendo na prefeitura? Outra situação, judiação desse projeto de lei da vereadora Verônica, gente, do Setembro Amarelo, do suicídio. Vocês estão vendo como é difícil ser oposição. Não é fácil. Ainda bem que tem oposição. Imagine se não tivesse. Não é fácil. Um projeto de extrema importância, que iria beneficiar muitas pessoas, principalmente essas pessoas que sofrem de depressão, e o prefeito veta um projeto de lei de extrema importância, que a vereadora se empenhou tanto para fazer, e o executivo simplesmente chega e veta um projeto desse. Não somos nós que estamos perdendo. Pode ter certeza disso. Não sou eu, não é os vereadores, é vocês, é a população. As pessoas me encontram no bairro da Estação e perguntam, vereador, quando vai começar as obras do dinheiro que você ganhou para a infraestrutura do bairro? Falei, estamos dependendo da prefeitura. Vocês não estão esquecidos. Por mim, não. E acredito que por alguns aqui também não. O nosso trabalho nós estamos fazendo. Mas agora cabe à prefeitura fazer o papel dela, que o dinheiro já está na mão. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Vereador Adair. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores.
internautas que nos assistem pelas redes sociais. Em primeiro lugar, também quero externar os sentimentos à família do vereador Adriano de Conchas, que teve um fim trágico. Espero que a polícia esteja fazendo um bom trabalho, sendo apurado. O trabalho está sendo feito pela seccional de Conchas. Esperemos que tenha um fim e achem quem cometeu esse ato muito triste. Quero pedir para o executivo que peça ao setor competente para arrumar a pracinha na Praça Paulo Fraletti, não é a pracinha onde ficam os brinquedos lá, aquela ponte está quebrada faz tempo. Eu já cobrei, mas até agora não fizeram ainda. E toda vez que eu passo lá, falo, lá, está a mesma coisa. Então eu peço que tomem providências urgentes, antes que aconteça um acidente e torne-se mais grave a coisa. Paulo Fraletti, o parquinho. Tenho sido cobrado no almoxarifado pelo portão que dá acesso ao almoxarifado. Está quebrado, pesado, enferrujado, tudo usado, para arrumar aquele portão que os guardas não conseguem fechar. É muito pesado. Lembrando que a reforma desse portão e a portaria está na emenda impositiva, que eu direcionei para esse setor. Então, nós estamos no mês de setembro já, que possa estar sendo feita alguma coisa para arrumar esse portão. Viu, Adilson? Estou cobrando. Almoxarifado Central, arrumar o portão. Também quero pedir ao setor competente que dê uma passadinha na estrada vicinal que liga Pereiras a Conchas, do lado esquerdo do mato. Estão jogando muito lixo, tem 2 pontos lá, estão jogando muito lixo. É horrível para quem passa lá, ver aquele lixo jogado e tem que ser feito alguma coisa, retirado e ser feito alguma coisa para que não jogue lá. Tem caçambas na cidade, tem pontos de coleta na cidade, o pessoal vai e joga lá. É horrível, nós passamos lá e falamos, puxa, Pereira, cidade suja. Não é suja, mas aquele local está ruim. Inclusive o terreno de um amigo nosso lá. Falei, tá, colega? Sobre a indicação da cozinha piloto, existe um ressalto lá, que quando chove, acumula muita água. E essa água só acumula só quando chove, tá? Quando está sol não acumula não. É uma maravilha. E as meninas na cozinha perdem muito tempo puxando corrodo. É muita água. Não só ali à frente também, precisa colocar pedra, formar barro. Em frente à oficina do Zé Maria Chaga também. Eu peço que o setor tome providência e faça um concretinho lá, alguma coisa, e arrume esse local. Tá, meninas da cozinha? Estou cobrando. Também agradecer ao Marquinhos, o Dirceu. Agora tem mais um rapaz novo que ajuda na iluminação, o William. Pelo socorro prestado na rua do Jorge Cone, do guardinha lá embaixo. Foi passado a máquina, foi quebradas as mangueiras, arremetadas as mangueiras de água, os fios elétricos, e foi pedido socorro para eles, eles imediatamente foram lá e fizeram uma paliativa, até que seja solucionado o problema de água naquele bairro, naquela rua. Conversei com o vice, e dentro, em breve, também conversei com o César da Sabesp. Terminando o bairro Luz Félix, vai ser feito colocação de água nessa rua. Eu estive vendo hoje no jornal, eu estive aqui conversando com o Elmo, e a receita do nosso município, que delícia trabalhar assim, 38 milhões no ano. É muito dinheiro, gente. Nunca foi visto isso aqui nos anos anteriores. O presidente foi prefeito, Flávio Pascoal, o próprio Miguel na outra gestão. É muito dinheiro, gente. Temos que aplicar bem esse dinheiro, 38 milhões. Eu nem sei quanto que é isso, mas é muito dinheiro. Então, que a prefeitura esteja trabalhando direito, fazendo bom uso desse dinheiro. Poupa tempo. Parabéns, João Vitor e Neto, pela iniciativa de buscar isso para a nossa cidade. Algumas cidades da nossa região já vai ter, Pereiras também vai ter. Parabéns, João Vitor, parabéns, Neto Marques, por você ter ido buscar esses recursos para a nossa cidade.
onde com certeza vai facilitar a vida dos munícipes nas nossas cidades. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Verônica. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente e a todos que nos assistem. Também gostaria de dar os meus sentimentos à família do vereador Adriano, cuidador, que infelizmente, né, teve sua vida aí ceifada. Não sabemos o porquê ainda, mas foi uma notícia muito triste para nós que tínhamos contato com ele, e que Deus o tenha em um bom lugar. Parabenizar também a festa da Água Choca, não pude ir, mas parabéns pela festa, fiquei sabendo que foi uma festa muito bonita. Parabéns a quem organizou. Também parabenizar as pessoas que estão, os organizadores das festas das crianças, tem vários, né? Vai ter festa das crianças em vários bairros. Então, parabéns a todos que estão organizando, né? As crianças merecem. Aproveitando a oportunidade também que a vereadora falou de placas, gostaria também de pedir ao executivo, né, que seria interessante colocar uma placa indicando o centro cultural ali, o Parque Cultural, que é no antigo Projeto 10. Muita gente não conhece, é um lugar muito lindo. E aos visitantes que, né, às vezes vêm os de fora, o pessoal que vem de fora de São Paulo, seria interessante que tivesse uma placa indicando, né, um lugar maravilhoso que a gente tem aqui, uma riqueza que temos em Pereiras. Também gostaria de parabenizar os vereadores João Vitor e Neto Marques, tá, pelo Poupa Tempo. Eu acho que tudo é válido, tudo que a gente faz para ajudar o município, e o pessoal vai, com certeza, utilizar muito, né? Muita gente sai daqui do município para estar indo para Tatuí, para Laranjal. Então, parabéns mesmo pela conquista de vocês. Gostaria de agradecer ao pessoal da limpeza pelo trabalho que vem fazendo. Hoje estive conversando com o pessoal lá da limpeza e pude acompanhar um pouco do trabalho deles. Vou citar o nome de alguns: Pedro Turri, Ricardo, Fernando, Wilson, Lucas, Pedro Lobo, Charles, Thaís, Zé Carlos, Luana, Marcelo, Anderson, Diego, Eduardo, Robson, Paquinha, o Kita, o Cássio, que cuidam das praças, Cristiano, que cuida do recinto, o Pedro, o Brás, o Tó, que é conhecido como Tó, o Antônio, e o Tavares e demais envolvidos. Parabéns pela limpeza do nosso município, vocês merecem. Merecem muito. Vai ter uns 15 minutos, ainda dá tempo. Vou falar sobre o meu projeto de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores aqui que estão presentes, porque todos os vereadores aprovaram esse projeto. Mas, infelizmente, esse projeto foi vetado pelo executivo, pelo prefeito, e, infelizmente, né, eu vou continuar lutando pelas pessoas, felizmente eu vou continuar lutando pelas pessoas, mas, infelizmente, o meu projeto, hoje aqui, ele está sendo negado. Só uma coisa que eu não entendo: em outros municípios, esse mesmo projeto, com o mesmo texto, foi aprovado. Por que Pereiras sempre tem um problema com os projetos? Não entendo. Eu não entendo, não consigo entender. O mesmo projeto foi aprovado em outras cidades. Pereiras, infelizmente, não aprovou. Sem mais. Obrigada a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Antônio Fiali. Boa noite, presidente, nobres vereador, munícipe presente, ouvinte que acompanha a sessão da Câmara. Meu boa noite a todos. Hoje eu estive no posto do CDHU, da CODEP, passando no posto um atendimento muito bom, que estão atendendo as pessoas, pacientes. Então, deixo os parabéns até as pessoas que estão trabalhando no posto do CDHU da CODEP. Estive na pracinha, onde os funcionários estão regularizando o chão para montar academia ar livre. Em breve, acredito que essa academia vai estar colocada
na praça lá do CDHU também. Muito bom essa academia, que seja melhorada aquela praça, onde as crianças dali do bairro do CDHU ali possam estar divertindo, brincando na praça do CDHU com os brinquedos que vai ser montado lá. A indicação do Odair muito bem lembrado, sempre está parando água ali mesmo e indo para a cozinha, então, muito bom a indicação. A resposta das escrituras, isso o povo vem vários anos querendo essa escritura, tomara que em breve possa sair as escrituras das casas aí que estão sem escritura. Sobre o projeto 56, vai para as comissões, não sou contra ir para as comissões, é bom que todo avalia esse projeto para ser votado, porque a coisa mais dura que eu acho hoje, é a gente colocar um projeto, comissões, faz reunião de comissões, põe o projeto em votação, é votado por unânime aqui nessa casa, e de repente vereadores vêm aqui, faz discurso, parece que votaram o projeto, agora estão arrependidos do projeto. Então, é bom que avalie mesmo, que cada um veja o projeto que vai ser votado, se quer votar a favor, vota, se não quer votar a favor, não vota, mas que depois não seja feito discurso como que tivesse contra. Eu sou mais a favor o prefeito vetar um projeto que ele não está de acordo do que ele aprovar e depois estar arrependido. É só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fiale. João Vitor. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que nos assistem, munícipe que nos acompanha. Eu quero começar aqui referente à resposta das minhas indicações, a resposta aqui referente à colocação de caçambas de entulhos. Não é colocação de caçambas de entulhos, é apenas organização das caçambas de entulhos, ou seja, para colocar as caçambas no mesmo local, no mesmo espaço onde se estacionam os carros, apenas para a questão de organização. Apenas explicando aqui referente a essa indicação que eu fiz das caçambas aqui no nosso município. Muitas vezes as caçambas, coloca o tempo para mim, Ladinho, fazendo um favor. Referente às caçambas, às vezes são colocadas em sentido contrário e as ruas são muito estreitas e acaba dificultando o trânsito aqui do nosso município. Também eu quero falar referente à emenda impositiva minha e do vereador Agemiro, a emenda impositiva, que era para compra de equipamentos odontológicos. O Executivo, a Prefeitura Municipal de Pereiras, recebeu uma emenda parlamentar, onde esteve comprando esses equipamentos odontológicos. Sendo assim, nós estamos aqui em conversa já com a doutora Graziella, nós vamos fazer uma mudança nessa emenda impositiva e nós vamos colocar para a compra de playground aqui para o município de Pereiras. Até que enfim isso aqui vai sair do papel também, esse playground. Em breve nós teremos playground aqui no município. Essa emenda impositiva minha e do vereador Neto vai estar passando novamente pela casa para votação, porque vai estar fazendo essa troca. Como a prefeitura já está comprando esse aparelho odontológico, nós vamos colocar para playground. Só uma parte, vereador. A emenda que nós juntos para ambulância UTI. Não, mas também não foi até hoje nada. Ele tem que esse fazer ano, até né? dezembro. Então, acredito que emenda impositiva de quase ninguém foi feito ainda. Acho que só a sua. Então. A minha também minha está sendo não. feito. Segundo determina, é para ser esse ano ainda, para ser as emendas, né? Tem que ser dentro do ano letivo. É esse ano. Do Tá. orçamento. Nós estamos aí fazendo a mudança, então, dessa emenda impositiva para a compra de um playground, em breve vai estar passando por esta casa. Também, falando aí de iluminação pública, eu sempre ando cobrando, Marquinho, Dirceu, grandes amigos, guerreiros. É importante a gente levar para a população, também é importante toda vez que o pessoal for fazer lá o requerimento, cobrar desses postes que se encontram queimados. É importante que se coloque poste
tal está queimado em frente à casa número tal. Por quê? Muitas vezes o Marquinho fala referente à dificuldade que ele tem de saber qual é o poste que se encontra queimado. E muitas vezes daí ele tem que sair à noite para fazer a troca deste poste, porque ele não sabe qual é o poste correto que é para ser trocado. Por isso é importante que a população faça lá uma cobrança, na hora que for preencher o papelzinho ali na prefeitura, coloque poste em frente à casa número tal. Aproveitando em frente a Joinville, Ferreira de Moraes, minha casa, 242 tem um poste queimado. O pessoal do condomínio Arthur Ville esteve me procurando também para trocar diversos postes que se encontram sem iluminação. Também estive cobrando o setor competente para a faixa de pedestre. É importante, tem muitas faixas aqui de pedestre que se encontram praticamente com as pinturas pintadas. Já peço ao executivo encarecidamente que estude a possibilidade de se comprar, eu não entendo de pintura, não entendo de tinta, mas se compre uma tinta correta para fazer a pintura desse chão, para que se dure muito mais tempo. E só para encerrar, quinta-feira, dia 22, agradeço aí a Augusta da PAI, ela convida a todos que quinta-feira, agora dia 22, tem a caminhada Setembro Verde. A inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Quinta-feira agora, dia 22, às 9 horas da manhã, saída lá de frente da PAI de Pereiras até a Praça da Matriz. Todos estão convidados. Já que eu estou com um minuto, vou aproveitar e falar também da Semana Nacional do Trânsito. A Semana Nacional do Trânsito está acontecendo essa semana. O sargento Rafael vai estar fazendo uma palestra com as crianças também. Aproveito e faço convite para todos, quem quiser comparecer, quinta-feira agora, aqui no cinema tem 2 horários. Se não me engano, o primeiro horário é às 10 horas da manhã e o segundo horário às 3 horas da tarde, em comemoração à Semana Nacional do Trânsito. E agradeço aí a Secretaria de Educação, que está dando todo o apoio para dar continuidade nesse meu projeto, que é a Semana Nacional do Trânsito. Só isso, obrigado, boa noite. Só fazendo um adendo aqui, presidente. Senhora Augusta, manda convite aqui para a Câmara, para todos os vereadores participarem também. Obrigada. Djalma, por favor. Senhor presidente, nós vereadores, munícipes presentes, povo de Pereiras. Ela é uma entidade, ela não é particular, não é nem mista. Se eles não passaram, a gente não tem condições, tá certo, a gente tem que falar que existe a reunião, que ela vai fazer essa caminhada, vai fazer tudo, só que é uma entidade particular. Não, mas por causa da rádio, alguma coisa. E o João está aproveitando e fazendo esse convite. O Poupa Tempo, eu acho que é uma ótima coisa, pode ser até as coisas mais simples, mas eu acho que ajuda muito. Tenho certeza, tem muita coisa sendo feita pelo CRAS, que vai passar pelo Poupa Tempo e com mais agilidade. Eu tenho certeza que vai ser de bom tamanho. Passei essa semana a ver todas as lombadas, porque eu acho que está todas as valetas, todas prontas. Gente, que beleza, rapaz. Precisou falar, quantos anos? 6 anos para fazer as lombadas. Que beleza, rapaz do céu. É brincadeira um negócio desse. Uma coisa tão simples e levou 5 anos para ser feita. Está lá o loteamento, que é uma beleza, você passa. É um ouro. Queria deixar meus pêsames também para a família do vereador Adriano. Uma pena tão jovem. A gente, como se diz, uma morte besta. Eu falo que é uma besta, porque a gente não sabe nem da onde é que veio essa tragédia. A gente vai ter que esperar para ver. A LDO, a gente tem eu acho que até entrar no recesso, a gente tem que deixar ela votar ela. São 38 milhões. Tudo é trabalhado em cima da arrecadação.
do ano que passou. Então a gente tem, nunca chega, agora tem chego no valor que é a estimativa, mas ela sem o Fundeb dá 34 milhões e pouco de arrecadação. Então, isso, 38 está, se você depois da página que o Miguel fala aí, agradece aí a justificativa, você acha já, ela tirando o Fundeb dá 34.947. Não, 38. Eu sou a favor também da indicação. Caixa d'água da Bela Vista, o povo falando de novo para mim, e estava comprada, que eu fiquei sabendo que estava comprada essa caixa d'água. Continua perdendo água, o poço perdendo o poder de mandar água, e essa caixa não chega. Eu acho que depois é a hora que tá os 2 pneus furados que vai pensar no step. É um negócio, é o que eu estou falando da lombada não, das valetas. Não acredito, vai ser nós estamos perdendo água com um poço que não está gerando água suficiente para tudo. Então a gente tem que pensar bem, tem que ser meio rápido ainda. O projeto de lei é um projeto de lei de créditos adicionais. Eu fiz por minha responsabilidade, coloquei como presidente, eu poderia colocar ela em votação antes de pôr ela numa extraordinária. Sempre votamos crédito adicional aqui, chegando e não indo, porque está bem explícito, está mostrando os locais da onde a gente está remanejando, tirando para ir, porque uma é o excesso de arrecadação, destinando às ações. É PASEP, é 25%, então ela bem mais detalhada de qualquer outra crédito adicional que entrou nessa casa. Mas, como está indo para as comissões, vamos para comissões e vamos ver quanto mais rápido isso é possível. Eu não sei se é Electro ou é uma contratada que está fazendo a rede lá do Gildo. É brincadeira, colocaram um poste faz 15 dias, o poste deitou. É mole um negócio desse? Se você vê o tamanho do poste, o poste fez assim, ó. O poste fez assim, está na rua, pendendo para a rua. E um tamanho daquele poste lá. Eu não sei quem que é que vai ter que tomar uma ação aí, se é a prefeitura que vai ter que conversar com a Electro, porque não pode um negócio daquilo lá. Nem acabou de colocar o poste deitou. É brincadeira, tem que dar uma olhada nisso aí. Sobre o projeto de lei do veto do prefeito, até a gente conversou, e a comissão conversou também, Verônica, ele está pondo aqui. Por que em outras cidades nós entra e aqui não entra? Existe uma lei orgânica do município e nunca a lei lei orgânica é igual a uma outra. Aqui ele está falando que feriu o disposto do artigo 2, do artigo 41 da lei orgânica do município. Está baseado aqui, ele está falando. Eu estou falando que, porque em outras cidades existem, chama-se lei orgânica do município. Se todas fossem iguaizinhas. Então, só isso. Muito obrigado, boa noite. Passamos para a ordem do dia. Não deixa eu passar. Eu estou deixando já convocado para a sessão da reunião da Comissão de Justiça, Redação e a reunião extraordinária. Roberto Luiz Silveira, presidente da Câmara Municipal de Pereiras, conforme o artigo 95, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara, convoca os membros da Comissão de Justiça e Redação para a reunião da comissão a ser realizada no dia 23 de setembro, às 18h30, no prédio da Câmara Municipal de Pereiras,
para apreciação da seguinte matéria: Projeto de Lei 56/2022, que dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar junto ao orçamento do programa do município. E conforme o artigo 226 do mesmo regimento interno, fica convocado todos os senhores vereadores para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 23 de setembro, às 19 horas, para a discussão e votação do projeto de lei 56/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento do programa do município. 20 de setembro de 2022, Roberto Luiz Silveira, presidente. Passamos para a ordem do dia, chamada a verificação do quórum. Adair Tristão. Ângelo Aparecido Baptista. Antônio Luiz Fialho de Carvalho. Argemiro da Silva Marques Neto. Djalma Lúcio Gouveia. João Vitor de Camargo. Roberto Luiz Silveira. Presente. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza. Presente. E Verônica Cristina presente. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª Sessão Ordinária de 2022, de 12 de setembro de 2022. Ata da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pereiras. Aos 12 dias do mês de setembro de 2022, às 19h13, sob a presidência do senhor Roberto Luiz Silveira, secretariado pelas vereadoras Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, Verônica Cristina Adriano, e com a presença dos vereadores Adair Tristão, Ângelo Aparecido Batista, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, Argemiro da Silva Marques Neto, Djalma Lúcio Gouveia e João Vitor de Camargo, realizou-se a sessão. No expediente do dia foi feita a leitura da seguinte matéria: indicação número 18 de 2022, de autoria do vereador Ângelo Aparecido Batista, entrega das escrituras dos loteamentos São Benedito. Indicação número 19 de 2022, de autoria do vereador Adair Tristão. Colocação de um redutor de velocidade, uma lombada na rua Pedro José Vieira, antes da residência da senhora Cristina Ferreira, sentido ao centro da cidade. Indicação número 20 de 2022, de autoria do vereador Adair Tristão. Colocação de um poste de iluminação pública na rua Pedro José Vieira, em frente à oficina de funilaria do Carlão e da residência do senhor Tuco Merígio. Requerimento número 5 de 2022, de autoria do vereador Ângelo Aparecido Batista, que solicita informações da Secretaria da Assistência Social do município de Pereiras. Relatório prévio da Comissão Processante número 1 de 2022, que é a denúncia em razão de possíveis infrações político-administrativas cometidas pelo vereador Djalma Lúcio Gouveia. Logo após, foi realizada a verificação do quórum, onde todos estavam presentes. Ato contínuo, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente colocou em votação a seguinte matéria: requerimento número 5 de 2022, que em votação foi aprovada por unanimidade de votos. O presidente solicitou nesse momento, antes de realização da votação do relatório prévio da Comissão Processante número 1 de 2022, que o vereador Neto Marques deixasse o plenário, tendo em vista o mesmo estar impedido de votar por ter interesse pessoal na matéria. Após, requereu que o então suplente devidamente repossado, em data de 10 de agosto de 2022, o senhor Rodrigo José Felizardo Scarme, para que adentrasse ao plenário. Neste momento, realizou nova chamada para a verificação do quórum, onde todos estavam presentes. Em seguida, colocou em votação o relatório prévio da Comissão Processante número 1 de 2022, o qual promovia o arquivamento da denúncia, sendo o mesmo rejeitado por 5 votos contrários dos vereadores Ângelo Aparecido Batista, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, João Vitor de Camargo, Rodrigo José Felizardo Scarme, suplente, e do presidente Roberto Luiz Silveira. Contra 3 votos favoráveis, dos vereadores Djalma Lúcio Gouveia, Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza e Verônica Cristina Adriano. Como nada mais havia para tratar, às 20h47, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que segue pelos presentes assinada. Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2022. Roberto Luiz Silveira, presidente. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, primeira secretária. Verônica Cristina Adriano, segunda secretária.
E vereadores, Adair Tristão, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, Djalma Lúcio Gouveia, Ângelo Aparecido Batista, Argemiro da Silva Marques Neto e João Vitor de Camargo. Está errado, eu não votei. Então, aqui está o voto dele. Está errado, eu não votei. Ele não votou. Não, teve 5-3. 5-3. E a data que está empossado, Rodrigo, 18 de agosto, tá certo? Hã? A data que está lá, 10 de agosto. Não, ele foi empossado na... Mas ele é empossado nessa área. Hã? Ele é empossado. Na primeira vez.
Retornando, fazendo a correção, em seguida, colocou em votação e o relatório prévio da Comissão Processante número 1 de 2022, o qual promovia o arquivamento da denúncia, sendo o mesmo rejeitado por 5 votos contrários, dos vereadores Adair Tristão, Ângelo Aparecido Batista, Antônio Luiz Fialli de Carvalho, João Vitor de Camargo, Rodrigo José Felizardo Scarme, suplente, e contra 3 votos favoráveis dos vereadores Djalma Lúcio Gouveia, Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza e Verônica Cristina Adriano. Como nada mais havia para tratar, às 20h47, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata que segue pelos presentes assinada. Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2022. Está em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os contras que se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.